Olá, Maicais! No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as 7 quedas da face, que são aqueles sinais do envelhecimento que vão ficando evidentes e que normalmente são as queixas dos nossos pacientes. Vocês sabem quais são essas quedas? Antes de eu te contar quais são elas, eu quero conversar com vocês sobre a importância da beleza e do que é belo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro tem um sistema de recompensa toda vez que ele vê alguma coisa bonita. Seja uma mulher, um homem ou uma paisagem. Esse sistema de recompensa nos dá prazer. Eu não sei se você já reparou, quando você está de repente rolando seu feed do Instagram e passa uma mulher bonita. E de repente você para e fica olhando aquela foto por alguns segundos. Você não sabe por quê, mas é porque o seu cérebro captou ali alguns sinais de beleza e fez com que você parasse e ficasse olhando, porque aquilo te dá prazer. É a mesma coisa quando você vê um pôr do sol lindo e você simplesmente quer ficar contemplando. Você já tinha parado para pensar como funciona isso? Como eu sei o que é belo? Bom, falando na harmonização facial, que é a nossa área de atuação, a gente consegue detectar sinais de atratividade nos nossos pacientes. Sim, porque homens têm algumas características que os tornam mais atraentes e mulheres também. Vamos a um exemplo, um casal bem bonito, falando sobre Gisele Bündchen e Brad Pitt. Se a gente for pensar na Gisele Bündchen, quais as características que a deixam tão bonitas, é porque ela tem tudo aquilo que torna uma mulher atraente, que é o quê? As sobrancelhas mais arqueadas, um olho grande, as maçãs do rosto bem marcadas, lábios carnudos e os ângulos bem definidos do rosto. Se você parar para pensar em outras mulheres que você acha bonita, você vai perceber que elas também acabam tendo essas mesmas características, porque esses são atrativos para os nossos olhos e ativam sistemas de recompensa no nosso cérebro. Falando dos homens, as características de atratividade deles são um pouquinho diferentes. Enquanto nas mulheres a gente quer uma sobrancelha mais arqueada e olhos grandes, nos homens é o contrário. As sobrancelhas mais retificadas são muito mais atraentes. Até porque um homem com uma sobrancelha muito curva dá um sinal mais de feminilidade. Os olhinhos menores também são atraentes nos homens. E a principal, de longe, a principal característica de atratividade masculina são ângulos muito marcados. Então, quanto mais esse homem tem um rosto quadrado, com essa mandíbula marcada, um queixo projetado, isso vai dar mais atratividade nele. Faz esse exercício. Começa a avaliar homens que são considerados atraentes e você vai perceber que eles todos têm a mesma característica de atratividade. Agora você já conhece quais são essas características e com certeza vai conseguir ajudar a sua paciente quando ela vier se queixando de que está se sentindo feia, gostaria de estar mais bonita, atraente, e aí você vai valorizar esses pontos de atratividade nela. E para os homens também serve. É muito importante a gente conhecer esses pontos atrativos, porque nas quedas da face você vai perdendo toda essa atratividade. E aí, o nosso papel como harmonizador é devolver para o nosso paciente todas essas características que foram sendo perdidas, certo? Ok, então agora vamos falar de fato das quedas da face e como nós vamos ajudar os nossos pacientes a melhorar essas características. Primeira queda da face, queda da sobrancelha. Isso acontece porque todo envelhecimento se dá a partir de uma perda de estrutura. Nunca se esqueçam disso. E a principal estrutura de sustentação do nosso rosto é o nosso crânio, os nossos ossos. E eles vão perdendo seu volume conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo. Se eu perco a principal estrutura de sustentação e apoio, tudo que está por cima dele, seja músculo, gordura, pele, também perde apoio e começa
a cair. A gente vai tendo o efeito da gravidade. Quando eu tenho perda da cauda da sobrancelha, é porque esta órbita aqui foi toda se reabsorvendo e levando tudo que está apoiado nela junto. Pela reabsorção da órbita, eu tenho a primeira queda, cauda de sobrancelha, pálpebra superior e pálpebra inferior. Todas essas relacionadas à diminuição da órbita, do volume da órbita. A próxima queda é a formação desse sulco nasogeniano, conhecido como bigode chinês, e queda da ponta do nariz. Essas duas quedas também tem a queda da comissura labial, aquela boquinha triste. Essas três quedas, sulco naso, comissura labial, ponta do nariz, acontecem devido à perda de estrutura na região malar, principalmente do osso zigomático. Com essa perda de estrutura, tudo que está por cima também tem apitose e vai caindo e a gente vai tendo essa formação. E por fim, a queda do contorno facial, a perda do contorno facial, que é a sétima queda da face. Se dá pela somatória dessa falta de volume que a gente vai perdendo conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo. Órbita, zigomático, ângulo da mandíbula. Então entenda, sempre que eu tiver uma perda de estrutura interna, eu vou ter uma consequência externa. Vamos revisar quais são as 7 quedas da face? Sobrancelha, pálpebra superior, pálpebra inferior. Lá, sulco nasogeniano, ponta do nariz, comissura labial e contorno facial. Seu paciente provavelmente vai vir se queixando de alguma dessas quedas. Como a gente vai resolver essa queixa? Vocês que são os meus maicais, vocês já sabem que toda reestruturação começa de cima para baixo, de cima para baixo, independente se a queixa do seu paciente for terço inferior, você vai começar a reestruturar por cima. Portanto, para iniciar um tratamento, a gente precisa cuidar de região de têmpora e região malar. Vamos dar muita atenção a essas duas regiões. Eu garanto que toda vez que você pensar em preenchimento, bioestímulo dessas regiões, e portanto devolução de volume aí, você vai ter resultados em outros terços inferiores. Então, para começar, sempre a região superior. Depois, os refinamentos de fossa piriforme, ângulo de mandíbula, essa região anteroauricular que eu gosto muito de preencher e é um dos códigos médicos, né, do MD Codes, que a gente trabalha bastante no nosso método, eles vêm depois. Sempre a gente vai começar de cima para baixo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido a importância de conhecer sinais de atratividade, quedas da face e como resolver, para a gente unir tudo isso e entregar um resultado incrível para o nosso paciente. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam e quais são as dúvidas, que eu vou gravar um vídeo respondendo elas.